Caros alunos, o propósito desse vídeo é demonstrar para vocês como nós vamos fazer a modelagem da oferta do transporte público para o nosso trabalho no Visum, tá? Que é a modelagem da oferta do transporte público. Isso vai envolver alguns passos aqui, tá? Então a gente vai começar inserindo pontos de ônibus. Então eu estou com a minha malha, com o meu modelinho aqui, e a gente não está usando os pontos de ônibus reais no nosso projeto. Tá? Nós vamos inserir alguns pontos de ônibus aqui fictícios. Tá? Vamos tentar cobrir aqui a malha com alguns pontos de ônibus ao redor, né, na periferia da malha, e colocar alguns pontos de ônibus aqui na parte de dentro. Certo? Então, para isso, nós vamos vir aqui no objeto Stop Points. Tá? E vamos colocar aqui Insert Mode para começar a colocar os objetos aqui dentro. Então, vamos colocar... vocês já devem ter percebido que passando o mouse para um lado e para outro das links, né, vocês têm a seleção de um sentido e para outro. Tá? Então tem que deixar selecionado para o sentido que a gente quer e clicar próximo ao link para ele adicionar um ponto de ônibus nesse lado da via. Tá? Passando para o outro lado, a gente coloca um ponto de ônibus aí do outro lado. Então nós temos ali, podemos ver, às vezes ele some, mas nós temos ali dois pontos de ônibus inseridos. Então a gente vai fazer dessa forma aqui para... da mesma forma, vamos repetir o procedimento colocando pontos de ônibus em mais locais. Eu vou colocar aqui, não muitos, tá? Vou colocar um número suficiente aqui só para demonstrar o procedimento, colocando alguns pontos aqui só. Eu vou ficar com esses pontos que eu coloquei aí, tá certo, gente? Uh, Próximo passo, bom, vamos dar uma salvada no projeto aqui.
próximo passo, então, é inserir conectores e verificar as conexões. De forma similar ao que a gente fez para transporte privado, nós vamos fazer aqui agora com os conectores para o transporte público. Tá? Então a gente vem aqui, esse procedimento vocês já conhecem, Create, só que agora a gente vai usar aqui Public Transport. Então, vamos até colocar um número diferente de início de identificador para os conectores do transporte público, vamos mudar aqui para, sei lá, 3, por exemplo. Vamos conectar as zonas de tráfego, né, a infraestrutura para o transporte público com no máximo 3 conectores. Tá? Vamos fazer uma primeira busca usando um raio de uma distância de 1000 metros. Bem, criamos então os conectores. Podemos ver que visualmente os conectores conseguiram ser ligados na malha viária, também são ligados nos nós. Vamos fazer uma checagem para ver se essa conexão foi suficiente. Para fazer a checagem da conexão, vamos usar a nossa já conhecida ferramenta de Network Check, desselecionar tudo, e dessa vez vamos usar somente a verificação de conexão de zonas para o transporte público. Vamos deixar só essa checada. Vamos executar. Temos aqui a mensagem de que 3 zonas não puderam ser conectadas. Tá? Vamos fechar aqui com cancel, dar um close e pedir para mostrar os problemas. Vamos vir aqui então nessa primeira zona, então essa aqui do canto não conseguiu ser conectada, né? Ela não é origem, não teve conector dela como sendo origem para a malha. Bem, possíveis problemas que podem, possíveis razões para esse problema. Esse link aqui, que eu criei ele manualmente, talvez ele não tenha abrangido o sistema de transporte público. A checagem disso pode ser feita muito facilmente, vindo aqui em links, modo de seleção, e pedindo para abrir as propriedades dele. Temos aqui no sistema de transporte, podemos ver que o ônibus está incluído, tá? Direção oposta também, tá certo? Então esse não é o problema. Outra coisa que pode acontecer é que do centroide, da zona de tráfego, até o ponto de ônibus, tá, tem que ter uma distância, um conector, aquela distância ela tem que abranger essa distância do centroide até o ponto de ônibus mais próximo desenhado a ele. Tá? O conector do transporte público ele é feito dessa forma, ele é conectado à malha num nó, mas quando esse conector ele está próximo, ele consegue chegar até o ponto do ônibus. Tá? Então a gente vai tentar colocar um ponto de ônibus mais próximo dessa zona de tráfego aqui. Tá? Então vamos vir aqui nos pontos de ônibus, stop point, vamos incluir aqui também dos dois lados da via pontos de ônibus aqui, certo? Deixa eu dar uma nova salvada aqui no meu projeto. Vamos refazer os conectores para ver se esse problema aqui já foi resolvido. Tá? Vamos vir aqui em conectores, mostrar a lista deles. Olha só, agora ordenando aqui por type number, nós podemos ver que os que nós criamos para o transporte público, eles começam com 3. Tá? Então a gente vai selecionar na lista todos os que têm esse código 3 e esses nós vamos deletar. Ficaram ali só os do transporte privado. Vamos rodar novamente a criação de conectores, usando a mesma configuração, e vamos checar novamente a rede. Ó, agora baixaram para 2 zonas. Realmente o problema era a distância de percurso do centroide até o stop point. Vamos encontrar então os demais problemas. Nesta zona também tivemos um problema semelhante. Vamos medir aqui a distância para cá.
500 metros, tá? Então já resolve se nós colocarmos um ponto de ônibus também aqui, deste lado, aqui. Vamos já ver a próxima, aqui também, mesmo problema. Tem um ponto de ônibus nessa linha azul. Eu vou ter que colocar também uma linha passando aqui nessa via. Bom, vamos medir aqui, quem sabe já tem uma que passa de 1000 metros. Tá, eu vou ter que mesmo colocar um ponto de ônibus aqui. Eu não tinha previsto uma linha passando por essa via em verde aqui, mas para eu poder fazer a checagem agora eu vou ter que colocar um ponto de ônibus aqui também. Tá, isso numa situação real eu não teria esse problema de ter que definir onde é que eu vou botar os pontos, saber onde é que estão as linhas, porque eu ia fazer o modelo primeiro do cenário atual baseado em dados reais, né? Aqui, talvez depois a demanda por transporte público dessa zona de tráfego aqui não possa ser atendida por alguma linha que eu vou deixar de modelar aqui, tá? Que não vai existir. Bom, eu vou deixar assim, só para fazer a checagem da rede neste primeiro momento. Vou de novo então aqui apagar os meus conectores de transporte coletivo, aqui deste aqui até este. Vamos deletar. Vamos criar de novo com os mesmos parâmetros. Fazer a checagem. Tudo ok. Todos os centroides, as zonas estão conectadas ao transporte coletivo. O nosso próximo passo, então, é criar linhas e rotas de transporte público para conectar os nossos pontos de ônibus entre si. Para isso, nós vamos vir aqui em Lines, onde quando abre essa janela, tá? Quando a gente está em modo aqui de edição. Por enquanto as listas estão vazias de lines e temos aqui as line routes também. Nós vamos ter que primeiro criar linhas para que dentro das linhas tenham rotas. Tá, então vamos entrar aqui em modo de inserção, deixando linha selecionada. Vamos clicar em qualquer lugar na área do desenho. E a gente dá um nome para a linha 1, por exemplo, para o modo de transporte ônibus, ok. E dentro da linha, então, vamos criar a line route. Selecionando aqui, então, line route, clicando em qualquer lugar do desenho, a gente coloca aqui rota 1, um nome para ela, direction up, vamos começar com essa direction e dando um ok. E ele pede para a gente, então, editar o percurso, né, editar o percurso dessa linha. Se a gente faz clicando em algum ponto de ônibus, próximo de algum ponto de ônibus, e depois arrastando o mouse até o outro ponto de ônibus que a gente vai querer ligar. Tá? Ele já escolhe um caminho mínimo aqui. Tá? O critério que ele usa para a escolha do caminho mínimo pode ser alterado aqui na parte de parâmetros. Né? A gente pode aqui escolher, no caso, Search Criterion de distância, né? Distância nos links. Então vamos deixar esse default aí. Eventualmente a gente pode pegar um desses nós aqui e arrastar para alguma outra parte da malha para que ele faça com que a linha passe por algum outro lugar. Tá? Mas nós vamos deixar aqui, no caso, o que ele fez por default. Já está passando aqui por um número bastante grande de pontos de ônibus por aqui. Tá? E vamos clicar em OK. Voltando ao modo de edição, nós temos agora aqui na nossa lista essa linha, né? E dentro dela temos essa rota. Para criar uma rota no sentido contrário dessa linha,
Podemos clicar com o botão direito aqui na line route e pedir para create opposite direction, né? Ele já coloca aqui para a direção oposta, que no caso aqui é down. Clicando em OK, ele já deixou a linha selecionada ali. Bem, a ideia é que a gente conecte o maior número de pontos de ônibus possível através dessa forma, dessa criação de linhas. Então a gente pode criar, eu vou criar só mais algumas aqui, vou criar uma nova linha então, que eu vou chamar de linha 2. Vamos criar as rotas dentro dela. Vou selecionar a linha 2 aqui, vamos criar uma rota chamada rota 2 dentro dela. E vamos tentar conectar alguns pontos de ônibus mais nessa parte de cima agora. Vamos ver desse ponto até esse outro ponto aqui. Tá? Vamos dar um OK. E vamos criar também a direção oposta para ele. Vamos além disso ainda criar mais uma terceira linha. Temos duas nesse sentido. Vamos criar pelo menos mais uma que corte a malha dessa forma, de um lado para o outro, desse jeito aqui. Pelo menos mais uma linha que faça isso. Tá? Vamos rapidamente aqui então criar essa terceira linha. Vamos ligar este ponto aqui até este aqui. Tá? Vamos tentar fazer com que ele passe por esse ponto de ônibus aqui embaixo, arrastando esta linha para cá, desse jeito. Tá? Vamos deixá-la com esse desenho malucão aqui mesmo. E direção oposta para ela também. Vamos ver qual foi o aviso que ele falou. São alguns pontos, some route points on directed link stop points are missing opposite link stop points on the road course. Do you want to insert them? Sim. Ele está dizendo que tem alguns links, alguns pontos de ônibus que estão só de algum lado, né? A gente criou para que isso não acontecesse, mas deve ter tido algum problema aí de mouse. E aqui ele diz que Line Road 3, Rota 3, pelo menos um link tem que ser aberto para o transporte coletivo. Quer dizer, tem algum link que não estava permitido o transporte coletivo ali, ele diz que vai ter que abrir. Tá? Então, aqui também, mesma coisa para um movimento, para um turn, algum nó. Pelo menos um movimento em algum nó teve que ser aberto para o transporte coletivo. A gente só dá um OK, tá? E ele vai fazer essas alterações necessárias. Tem mais uma situação aqui. O ponto final está num link direcional, num ponto final de links direcional. Para a direção oposta, você tem que inserir um link direcional também no ponto de parada. Vamos dar um sim também para ele fazer isso também automaticamente, tá? Essas correções. Então esse tipo de situação eventualmente pode aparecer aí para vocês. Que bom que nessas últimas rotas aqui apareceram todos esses as possíveis mensagens que pode acontecer, tá? Via de regra ele diz alguma coisa, vocês perceberam que ele falou coisas que estavam incoerentes, né? E aceitando, quer dizer, confirmando, dando em yes, ele corrige, né, esses problemas para a gente.
Bom, temos aqui, a gente ficou com 3 linhas, né? 3 linhas de ônibus. Acabei botando um nome diferente aqui, que eu não sei, elas eventualmente não vão estar conectando todos os pontos de ônibus, né? Aqui teve um sem conexão, aqui também teve um que ficou sem, quer dizer, toda essa parte aqui. Estou vendo aqui que para esse lado aqui embaixo, esse lado aqui em cima, não tiveram linhas nos pontos de ônibus e aqui em cima também não teve. Tá? Então eu vou criar ainda uma quarta linha aqui. Bom, aparentemente agora todos os nossos pontos de ônibus estão abrangidos ou cobertos por pelo menos uma rota. Com isso nós podemos passar para a próxima parte, que é criar o veículo ônibus. Para criar o ônibus, então eu venho aqui em Network, PUT Veículos, Veículos de Transporte Público. Eu vou vir aqui em Criar. Eu vou dar um nome dele aqui, ônibus, código e nome, vou deixar aqui o mesmo valor. Eu vou colocar aqui, vou fazer um ônibus aqui com capacidade total de 60, tá? Com 40 pessoas sentadas. Eu preciso criar ainda também uma combinação de veículos. Tá? Eu vou criar aqui ônibus, uma combinação também que vai ser só um ônibus normal, né? Um ônibus. E dar um nome de ônibus também para ela aqui. E vou dar um create. E ele pede para alocar uma unidade de veículos. Tá? Então eu vou colocar aqui o ônibus, que é o nosso tipo de veículo, que é o número de veículo 1, dentro dessa chamada combinação. Esse aqui ele usa para, por exemplo, né, um VLT com uma combinação com 2 veículos, né, a gente consegue fazer desse jeito aqui. Tá? Então nós temos a combinação criada, essa parte aqui é bem fácil. Nosso próximo passo é criar as tabelas de itinerário, o último passo dessa parte de modelagem de oferta. Então, para criar as tabelas de itinerário no Visum, a gente vem aqui nesse ícone, Open Timetable Tabular. E aqui tem então a interface onde nós vamos criar as tabelas de itinerário, as saídas dos ônibus em cada uma das rotas. Aqui nós vamos então nesse ícone aqui, criar jornada de veículos, e vamos escolher aqui deixar linha 1 nessa direção para a rota 1. Vamos colocar aqui a combinação de veículo ônibus, tá? E aqui nos serviços regulares nós vamos vir em criar serviços regulares. Agora aqui nós temos que colocar um intervalo de tempo onde esse serviço vai estar operando. Então vamos colocar aqui das 7 às 8. E aqui com saídas de ônibus, tá? Que é o headway dele, de 15 minutos. Tá? Clicando em algum lugar aqui dentro, ele vai colocar aqui então os horários de saída. Esse aqui a gente vai tirar, tá? Porque já fica o ônibus saindo bem no último instante do cenário, não faz sentido, tá? Então 4 saídas dentro dessa hora, da nossa hora de análise, tá? Vamos dar um OK. E agora a gente repete esse procedimento para todas as outras rotas que nós temos. Aqui a linha 1, rota 1, mas na outra direção. Ônibus 17, 18, com 15.
Então são nossas 40, nós temos 5 linhas, 2 rotas em cada uma, ida e volta em cada uma, 4 saídas de ônibus em cada uma, dá as nossas 40 jornadas, né, de ônibus. Tem essa árvore aqui que é o Timetable Lines, que a gente pode usar para verificar se a gente colocou corretamente todas as nossas viagens ali. Beleza, gente? E com isso, temos pronta a modelagem da nossa oferta do transporte público.